Muito boa tarde a todos, a mesa, a plateia, é um prazer estar aqui. Eu trouxe um texto escrito que eu vou ler, se não se importa, sobre precisamente esta temática da regeneração humana. A regeneração urbana, que não se confunde com reabilitação urbana, nem com requalificação urbana, que elas estão incluídas, é a forma de intervenção territorial que possui o maior número de graus de liberdade, na medida em que combina ações de reabilitação com obras de demolição e construção nova e com ações adequadas de revitalização económica, social e cultural e de reforço da coesão e do potencial do território. Regenerar uma cidade ou um território passa necessariamente pela definição de uma estratégia multidimensional que seja integrada, participada e interdisciplinar, cumprindo as exigências de uma sociedade marcada pelo conhecimento, criatividade, inovação, aprendizagem, pelas novas tecnologias de informação e comunicação e pela emergência de uma cidadania responsável que, apesar de ventos e marés tantas vezes desfavoráveis, vai produzindo de forma crescente cidadãos ativos e divergentes, protagonistas essenciais do desenvolvimento no atual contexto acelerado de mudança. Em todo este processo, a arquitetura tem um papel determinante pelo seu elevado potencial transformador, mas não esgota, de forma alguma, a maneira como a cidade deve ser pensada, planeada e produzida. A arquitetura e os seus braços armados da construção civil e obras públicas, apesar da função central que desempenha na regeneração urbana, deve procurar responder à satisfação das necessidades humanas que se manifestam em cada lugar e em cada momento, por vezes discordantes no tempo e no espaço, mas todavia legítimas, se perseguirem um desígnio coletivo que tenha sido amadurecido pelas elites e sancionado pelos cidadãos. Olhar para a cidade apenas do ponto de vista da arquitetura já deixou de fazer sentido. Às elites, aqui designadas pelo conjunto de representantes da sociedade civil e dos cidadãos ativos e divergentes que atuam na antropologia, arte, cultura, economia, ambiente, arquitetura e sociologia, marketing e em tantas outras áreas de sabedoria e expressão humanas, pede-se-lhes que participem no processo em colaboração com os decisores políticos e que assumam um papel transformador ou até, se necessário, de ruptura. Em suma, que façam política com PH, se nos é permitida a expressão. O sistema capitalista que nos rege, eufemisticamente designado por economia de mercado ou por sistema corporativo, caminha de mãos dadas com a democracia, regime político que se consubstancia na ideia de que a maioria é portadora da sabedoria. Ora, este conceito, como se sabe, é diverso da noção de conhecimento, porque, embora não haja sabedoria sem conhecimento, pode, no entanto, existir conhecimento sem sabedoria. Será então consensual afirmar que a sabedoria das multidões é essencial ao progresso. E também estaremos todos de acordo, recorrendo a outro tipo de sabedoria, esta crise popular e aparentemente imutável, em aceitar como verdadeiros tanto o provérbio que afirma que cada cabeça é sua sentença, como o que assevera que duas cabeças pensam melhor do que uma. Para ilustrar este ponto de vista, quando numa experiência com um grupo de pessoas se lança uma mão cheia de feijões para cima de uma mesa e se pergunta a cada uma dessas pessoas que estima em escassos segundos a quantidade de feijões que tem à frente dos olhos, verifica-se que a média das estimativas se aproxima mais do número real do que qualquer estimativa individual. Para dar outro exemplo, entre muitos outros que poderiam ser referidos, um estudo realizado nos Estados Unidos sobre o conhecido programa televisivo Quem Quer Ser Milionário demonstrou que, enquanto os peritos acertaram em apenas 65% das respostas, o público chegou ao resultado certo em 91% dos casos. Assim,
Também qualquer projeto de regeneração urbana se mostra necessário alargar, tanto quanto possível, a origem dos contributos para a sua reflexão e concepção, não obstante o processo ter de ser liderado pelas elites referidas e pelo poder político. Como argumento contrário a esta ideia, pode dizer-se que a lei prevê a participação dos cidadãos em projetos de natureza estruturante através do período de nojo que dá pelo nome de consulta pública. Mas é evidente que isso não basta. Não só porque, quando o projeto chega à discussão pública, já está consumado na sua essência, mas também porque esse procedimento legal acaba por servir, na maioria dos casos, de alibi para os decisores, que podem sempre dizer em sua defesa que os cidadãos foram consultados no estrito cumprimento da lei. Em suma, para qualquer projeto de regeneração urbana, a inteligência coletiva é tão importante como o talento individual. Contrariamente ao que se possa pensar com um olhar um pouco mais distraído, as cidades não são feitas de betão, tijolo e aço, mas de gente. A atual visão de Braga no que concerne à mobilidade é disso um exemplo, porque se preocupa em primeiro lugar com as pessoas, as suas necessidades e o seu bem-estar individual e coletivo, ou se quisermos a sua felicidade, e só depois com o automóvel. Hoje, as cidades e vilas competem entre si, procurando posicionar-se no mercado com as suas características distintivas. Em Portugal, não faltam capitais de tudo e mais alguma coisa. Começando por Braga, capital do comércio, passando por Aveiro, capital do leite, Coimbra, capital da saúde, Albufeira, capital do turismo, São João da Madeira, capital do calçado, Vila Viçosa, capital do mármore, Olhão, capital da Ria Formosa, Passos Ferreira, capital do móvel, Vinhais, capital do fumeiro, Santarém, capital do gótico, até a Borgar, capital do cavalo, ou mesmo a Lourinhã, capital dos dinossauros. Mas a autoproclamação da cidade capital de qualquer coisa, por si só não chega, pois por muito esforçada que seja a estratégia de marketing, não há publicidade que sobreviva à inexistência de um produto consistente. Tal como diz o adágio popular, à primeira quem quer cai, à segunda cai quem quer. E mesmo que o produto fosse consistente, só poderia ter sucesso se tivesse um mercado que ele necessitasse. Porque ninguém lembraria, por exemplo, e passo o exagero, vender frigoríficos na Antártida, por muita qualidade de tecnologia que até que o equipamento pudesse ter. Nos projetos de regeneração urbana, o binómio cultura-criatividade parece ser a melhor maneira das cidades se diferenciarem para poderem obter ganhos concorrenciais no palco competitivo onde se movem. A criatividade, bem assente no pilar da cultura, é o novo capital das cidades. Mas este valor que pouco servirá se for separado da governação e do planeamento estratégico do território. A Vila de Óbidos e a cidade de Ganha Nova foram recentemente admitidas na rede de cidades criativas da Unesco, respectivamente nas áreas da literatura e da música. E Braga é hoje candidata a integrar essa mesma rede na área temática artes e média. Sobre esta matéria, apesar do aplauso que as iniciativas merecem e das virtudes que um procedimento desse tipo possa significar, principalmente pelo aumento da visibilidade exterior e pela possibilidade de interagir com cidades de países desenvolvidos, algumas delas cosmopolitas, que perseguem o mesmo desígnio, talvez seja oportuno dizer que isso também não chega. As cidades criativas não podem limitar-se à fórmula definida pela Unesco, apesar da bondade da diligência. Em vez disso, ou para além disso, as cidades e territórios devem dirigir-se pela fundação de uma cultura criativa que tenha a capacidade de atrair talento, que crie condições para a proliferação de uma indústria criativa na arte, na ciência e tecnologia, no artesanato, na moda, no design, nas ciências sociais, na publicidade, enfim, que aposte na habilidade e no talento, tanto coletivo como individual, que possuam em si mesmo um elevado potencial de criação de riqueza e de emprego, conseguido através da geração e a exploração da propriedade intelectual. Para esse desígnio, é necessário preparar a cidade para reter e atrair os jovens empreendedores, os atuais modelos de família, monoparentais e outros, os artistas, os criativos,
os estratos e grupos sociais que têm emergido da atual sociedade globalizada e oferecer-lhes um papel relevante na definição estratégica da cidade, em vez de se privilegiarem os grandes grupos económicos, os promotores e os investidores, sem prejuízo naturalmente da sua importância, que é grande e decisiva, remetendo-os ao papel que lhes cabe, diminuindo-lhes o protagonismo que tantas vezes lhes é conferido, de modo a que não ultrapasse o limite das suas competências. Uma cidade orientada para o futuro é um lugar onde todos podem expressar os seus talentos e onde esses talentos são utilizados para o bem da comunidade e servem para atrair novos talentos, configurando um mercado natural de troca de ideias, onde se desenvolvem projetos, se comercializam produtos e se gera massa crítica. Neste contexto complexo, a cultura, como pilar da criatividade, é a palavra-chave para o desenvolvimento das cidades, porque permite estabelecer uma relação harmoniosa entre o legado dos territórios, que não pode ser ignorado, mas antes erguido como bandeira, e o posicionamento desejado, bem entendido e pedindo perdão pela insistência, só depois desse posicionamento ter sido, em primeira instância, definido pelo conjunto de representantes da sociedade civil, dos cidadãos ativos e divergentes e dos decisores políticos, com uma ampla participação de todos e, em segunda instância, sufragado pelos cidadãos. Assim, a regeneração urbana deve ter como eixo central a cultura, porque a cultura e a economia não podem caminhar de costas voltadas. E não há algum problema em conciliar a cultura ou a tradição com a modernidade, porque cada território não só deve assumir a sua identidade, a sua memória, como também deve potenciá-la, orientando-a para os desafios da globalização. Ninguém é atraído para viver numa cidade característica, nem ninguém quer visitar cidades em tudo iguais a tantas outras, com posicionamentos idênticos e ofertas semelhantes. A força das cidades reside na sua diferença, tanto para quem nelas vive, como para quem nelas admite poder vir a viver e também para quem as quer visitar. E essa diferença tem, inevitavelmente, uma matriz cultural. Com esta premissa, sem a qual nada deve ser feito, será então possível estabelecer as características que devem subjazer à arquitetura e à construção no âmbito de um processo de regeneração urbana. Uma das hipóteses consiste na adoção do conceito de adaptabilidade, teorizado na literatura desde 2009 e que pode ser encarado como uma pedra de toque das principais preocupações atuais. A adaptabilidade consiste na capacidade de mudar o ambiente construído para se ajustar e dar resposta às exigências dos seus utilizadores ao longo do ciclo de vida do edificado. O conceito global e central de adaptável é constituído pelos subconceitos de flexível, reajustável, amovível, reutilizável e disponível, e parte do princípio que o edificado sustentável não significa que dure eternamente, mas que deve ser concebido e produzido para se adaptar com facilidade às mudanças. Se o edificado não suporta a mudança, teremos apenas uma ilusão de sustentabilidade. Um dos sistemas que dá corpo à ideia de adaptabilidade é inspirado, entre outros, no conceito de flexibilidade sugerido por Le Corbusier, constituído por um módulo estrutural assente em pilotis que contém lajes separadas pela altura de um piso, pilares recuados e caixas de escadas. Estes módulos multiplicadores encaixam-se uns nos outros, horizontal e verticalmente, propiciando espaços amplos com uma flexibilidade interminável, tanto em arranjos interiores como exteriores. O trabalho de Mies van der Rohe é também uma fonte de inspiração, pelo racionalismo da arquitetura, pela utilização de uma geometria clara e pela sofisticação das soluções que propõe. Deste notável arquiteto, a ideia do uso de materiais como o aço industrial e o vidro para a aparência exterior das obras constitui uma solução eficaz,
não só pelas vantagens dos materiais aplicados, como também pela ausência de entulhos, nomeadamente de betão. O resultado final consiste num edificado austero, mas elegante e cosmopolita. As construções do futuro devem adotar, tanto quanto possível, o conceito europeu da classe A, possuir sistemas avançados de informação e comunicação, com a respectiva pré-instalação, incluindo a domótica, e garantir a satisfação plena das exigências da Organização Mundial de Saúde. O respeito pela ergonomia, cumprindo os padrões antropométricos mais exigentes, é uma condição básica, assim como é fundamental a existência de um projeto de acessibilidade que permita às pessoas com mobilidade reduzida acederem às áreas úteis e de higiene, se necessário através de rampas a 6% e sistemas de iluminação adequados. Além disso, as construções do futuro, de um futuro que, afinal de contas, começa neste preciso momento, devem também pugnar pela sustentabilidade energética, utilizando os recursos eólicos, solar e hídrico disponíveis e assegurar a inércia térmica. O sistema construtivo da marca que hoje aqui represento possui todas estas características, além da possibilidade de desconstruir o edificado e reerguê-lo noutro lugar da geografia, em conformidade com o subconceito de amovível, na medida em que a proporção magra de 11,63 por 5,33 metros, que se multiplica no sentido dos pontos cardeais, é facilmente transportável por contentores normalizados. Sendo uma construção elevada do chão com uma altura mínima de 60 cm, permite a permeabilidade total do solo, garantindo, por conseguinte, a sua biodiversidade. Para além das suas características funcionais e tecnológicas, as fachadas deste sistema construtivo, que podem ser revestidas com diversos materiais, cuja escolha só depende da imaginação do dono da obra e da oferta dos mercados, admitem a possibilidade, quando preparadas pelo efeito, de nelas serem realizadas intervenções artísticas de pintura, gravura ou de outras técnicas plásticas num compromisso assumido com a arte. Dessa maneira, quando, por exemplo, se edifica um bairro de raiz num qualquer lugar do mundo, as ruas desse bairro podem deixar de ser batizados com nomes vulgares, ali mesmo à mão, como Rua dos Crisântemos, ou das Rosas, ou das Tílias, ou nomes criativos como Ai Rua de Steve Jobs, à falta de referências toponímicas adequadas, para passarem a receber nomes de artistas plásticos da região ou do país onde o bairro está localizado, respeitando e reforçando a identidade local, isto é, a sua cultura. Em síntese, a regeneração urbana é, antes de mais e acima de tudo, um ato criativo e cultural. Muito obrigado.